Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Encanto dos Livros. Sou Larissa Yasmin e falo sobre livros em todas as minhas redes sociais. Já lhe convido a conhecer mais do meu trabalho, principalmente aqui no YouTube. Bem, hoje eu vou trazer um vídeo sobre a organização dos livros de uma forma mais quantitativa mesmo. Então aqui eu não vou mostrar pra vocês tirando poeira ou algo do tipo, porque eu quero deixar esse vídeo para outro momento, quando eu mudar a configuração da minha estante, que inclusive eu quero comprar mais prateleiras para tirar os livros que estão em cima da minha cômoda e em cima da minha mesa do computador. Mas no momento eu quero fazer uma contagem de quantos livros eu tenho na estante, que eu não sei, aumentou, acredito eu, aumentou um bocadinho. E aí eu quero trazer essa contagem também dos livros lidos, os livros não lidos. Quero separar em livros por editoras e também por gênero, então saber quantos livros de romance eu tenho, de suspense, de terror e afins. Eu quero fazer também uma dinâmica que eu vi que eu achei bem legal nas redes vizinhas, que é modificar os livros não lidos. Então os livros lidos continuam virados para frente, com a lombar virada para frente, e os não lidos trocando para ficar com corte a parte das folhas pra frente, né? Porque assim a gente consegue visualizar melhor quantos livros eu preciso ler ainda, quantos livros eu já li, e eu acho que vai dar pra eu me organizar melhor dessa forma. A contabilização toda é mais pra uma das minhas metas também de 2026, que inclusive eu vou gravar um vídeo sobre elas tudo direitinho aqui e trazer pra vocês. Mas uma das minhas metas é ler mais livros da minha estante, então eu preciso fazer essa organização realmente para eu ter uma noção. E eu também vou continuar, claro, comprando meus livros durante esse ano, porque eu gosto muito de ter a minha estante sempre cheinha, até porque é dois hobbies que eu tenho, um é colecionar e o outro é ler os meus livros. E eu gosto bastante, né, da sensação de poder comprar meus livros novos. Inclusive era meu sonho de infância ter a minha estante, e eu estou muito feliz e grata a Deus por estar realizando cada vez mais. Desde que eu comecei a trabalhar com 17 anos, e eu me lembro que desde o meu primeiro salário que eu recebi, eu quis comprar os meus livros, e eu estou muito feliz de ver eles, a minha estante assim, né, crescendo. E eu fico muito grata mesmo a Deus por tudo, por ter estar conseguindo realizar esse meu sonho. Mas eu quero fazer essa contagem para eu poder me organizar. Então eu vou comprar mais livros, mas de uma forma mais controlada. Então, por exemplo, lendo 5 livros da minha estante, eu compro um livro novo. Lendo 10 livros, eu compro 3 livros novos. Lendo os 20 livros que eu tenho aqui ainda para ler, eu compro, sei lá, o box de Harry Potter que eu tanto sonho em comprar, que eu vou comprar se Deus quiser esse ano. Mas aí eu vou poder ter uma organização melhor e eu não vou sair comprando de forma desenfreada, sem controle. Então é mais pra ter realmente esse controle. Mas vamos comigo. Bem, gente, eu já tô aqui com meu papel e minha caneta pra fazer essa organização toda. Depois eu passo daqui para o bullet journal, né? Também para o meu caderninho de leitura, para ter realmente essa noção de quantos livros eu vou ter. Enquanto eu vou contando, eu também já vou trocando eles de lugar, né? Fazendo feito eu disse a vocês que iria fazer, mudando a lombada dos livros que eu ainda não li. Mas vamos comigo, me acompanhe aí nessa jornada que eu acho que vai demorar um pouquinho. Veja, esses dois nichos, que eu ia começar só por esse, né, como eu tinha dito pra vocês, mas aí eu tava fazendo assim, já que os dois estão no meu alcance, fiz logo os dois juntos. Mas eu separei assim, né, os livros que eu tenho ao todo, lidos e não lidos, e eu já fui fazendo a dinâmica como eu disse pra vocês. Também separei a quantidade por editoras, e aqui os dois eu deixei assim, eu não fiz a contagem dos gêneros, porque os dois são do mesmo gênero. Então eu tenho uma noção aqui direitinho com eles. Aqui já deu 28 livros, esses dois nichos. Já tenho 28 livros aqui, sendo que lidos são 9 e não lidos são 19. E aí eu vou fazer todo o processo com o resto dos meus livros. Então vamos que vamos.
Agora eu vou subir numa cadeira pra poder fazer aquela ali de cima. Eu faço logo essa aqui do lado. Tô pensando em fazer logo essa, que aí eu subo, faço logo as duas aqui, né? Melhor. Mas, enfim, aqui só nesse nicho eu tenho 16 livros. Então nesse nicho aqui eu tenho 16 livros, sendo eles 5 lidos e 11 não lidos. E eu tenho um livro de suspense e os outros são 15 livros de romance. Agora vamos pro próximo. Então, gente, aqui nesse nicho que eu guardo mais os livros infantis, eu tenho 17 livros nesse nicho. E aí eu tenho 16 infantil e 1 poesia. Tenho lidos 10 e não lidos 7. Pronto. Bem, gente, desses aqui, os 30 livros, eu li 14 e 16 ainda são não lidos. Separei também já as editoras. Nicho aqui deu 15 livros, 1 lido e 14 não lidos, então como vocês podem ver, eu tenho muitos livros nesse e nesse para ler. Esse e aquele estão bem equilibrados na quantidade de livros lidos e não lidos, mas esses 3 aqui são os que eu mais tenho livros não lidos. E são também os nichos que mais eu concentro livros que eu comprei no sebo. Então, todas as vezes que eu vou no sebo eu trago bastante livros, porque eu compro muito lá por um preço bem em conta, então pra mim vale super a pena. Sem falar que eu gosto muito, né, de comprar livros usados. Vocês podem ver que alguns estão bem amareladinhos, o corte. Eu não me importo muito não, porque eles estão em ótimo estado, tirando a questão das folhas amareladas, enfim. Mas aí, assim eu consigo visualizar melhor quais os nichos que eu tenho mais livros para ler ainda, quais eu também já li mais, então eu consigo focar. Quando eu for ler, eu vou mais nesses nichos que tem menos livros não lidos, porque aí eu já concluo um nicho e parto pro outro. Mas é isso, eu estou feliz, estou empolgada, porque me dá a sensação de mistério. Eu posso puxar um livro sem saber o título dele, pego e vou ler, entende? Então pra mim é bem interessante, bem legal. Já deu um pouquinho de trabalho pra contabilizar, principalmente essa ideia troncha que eu tive de editora. Não sei pra que eu tive essa ideia de contabilizar por editora, sinceramente. Não sei mesmo, mas eu iniciei, já deu trabalho que só a gota para anotar todas as editoras, então vou continuar até o fim. Só o calor que tá me matando aqui, porque eu não posso abrir a janela por conta do barulho quando eu vou falar com vocês, né? Quando eu não tô falando, tô organizando, eu abro a janela para ventilar. E não dá pra eu ligar o ventilador, porque senão vai ficar o tempo todo, aí vai estragar o vídeo. Mas enfim, vou abrir ali a janela e vou continuar aqui a organização. Agora eu vou organizar essa parte daqui e aquela parte dali com vocês. Esses aqui são mais livros de fantasia, então eu já consigo contabilizar quanto e coloco lá qual é o gênero, facinho, rapidinho, porque eles já estão separados dessa forma. Mas aqui eu acho que vai ser bem rapidinho. Então, né, gente, aqui, só nessa prateleira aqui, eu tenho 33 livros, sendo que eu li 16 e não li ainda 17. Então, falta pra mim ler aqui o box de Trono de Vidro, que aí eu só fiz virar o box. E quando eu for ler, eu retiro pra poder ler os livros direitinho. Casa de Terra e Sangue, Casa de Céu e Sopro e o box do Senhor dos Anéis. E na verdade, eu li o primeiro livro, que é a Sociedade do Anel. Só que eu quero reler novamente para poder ler os outros 2 livros logo em seguida. Quando eu li, eu era muito nova e assim, eu li bem devagarzinho. Então eu quero reler novamente, né, o primeiro livro para poder dar continuidade aos 2 livros da série e também ler o Hobbit. Mas todos os outros livros aqui, como o box do Príncipe Cruel, os livros de Acotar, o box de Perdida, o Pequeno Príncipe, eu já li. Então agora a gente vai partir para esses livros aqui. Vou me ajoelhar porque fica melhor para eu poder contar, não vou ficar toda envergada, né? Pronto, meus amores, aqui eu contei quantos livros são. Eu tenho 17 livros aqui. E aí, dos 17, eu li 9 e não li 8. Então, eu li aqui as Peças Infernais. Li também os 2 livros de Santiago.
Li Ente e Embrace, que é de Jéssica. Li também Carmila e o Vampiro, li Felinos e Macabros. Aí esses que estão virados são os que falta eu ler. Terminamos essa parede, agora vamos para Camures. Tchucuchu! Aqui. Tá bagunçado aqui porque eu tirei ali de cima os enfeites. Vou colocar novamente. Pra lá, no caso. Agora a gente vai pra essa baguncinha daqui, né? Essa quantidade de livros daqui. Aqui temos 26 livros, sendo 6 lidos e 20 não lidos, então aqui é bastante. Foram as minhas compras na Bienal. Não todos, tá? Alguns aqui eu já tinha, mas a grande parte aqui foi na Bienal que eu comprei ou que eu ganhei. Então, tem bastante coisa aqui. Já tinha lido também essas HQs, falta só ler agora a do Galo de Briga, que eu quero muito ler. Vou ler, é uma leitura mais rápida, então eu acredito que dê pra mim ler agora também intercalando com as leituras que eu quero fazer em janeiro. E é isso. Agora vamos pra última parte dos livros, que é em cima da minha cômoda ali. Agora eu vou pra essa parte daqui, que inclusive, feito eu disse a vocês, quero mudar algumas coisas nos meus livros, né? Eu pretendo comprar mais prateleiras para colocar em todos em uma parede e retirar eles em cima da minha cômoda. Mas por enquanto eu acho bem legal onde eles estão. Agora eu tirei alguns enfeites que estavam aqui para poder fazer essa organização mais rápida. Depois eu coloco tudo de volta. Esses aqui vão permanecer aqui porque estão apoiando os livros para eles não caírem em cima dos outros. Mas enfim, vamos que vamos para a última parte. Graças a Deus que eu já não aguento mais contar livro. Aqui eu tenho 29 livros nessa parte. Não contei com meus gibis e os quadrinhos, porque eu não contei com eles. São vários e são pequenininhos, então não acabei contando com os gibis. Mas todos os gibis que eu tenho aqui do Zezinho eu já li, então eu não preciso contabilizar. Mas os outros aqui, dos 29, eu li 12 livros e não lidos tenho 17. E aí também já separei, classifiquei direitinho. Coloquei aqui, eu fiz um monte de anotação e já organizei os meus livros. Vou fazer uma filmagem mostrando como ficou tudo organizadinho dessa forma. E aí depois eu venho aqui com vocês pra dizer os números certinhos, vou fazer os cálculos direitinho, somar o que precisa somar, enfim. Aí eu trago aqui o resultado pra vocês. Eu terminei de calcular direitinho. E livros físicos, eu tenho 211 livros. Eu tô muito feliz! Gente, é um número que eu não imaginava que eu tinha. De verdade, eu não imaginava que tinha 211 livros aqui. Eu pensava que tinha no máximo 150, 160. E a última contagem que eu fiz tinha 132 livros. Em base disso, 130, 132 livros, que eu até contei com meu irmão. E foi pra 211. Eu tô muito feliz, cresceu muito e eu tô muito empolgada. Espero que esse número multiplique, assim, duplique, triplique, enfim, que não pare de se multiplicar, porque eu tô muito, muito feliz. E aí, lidos, eu tenho 153 livros lidos, sendo 71 e-books e 82 físicos. Então aqui eu também contabilizei na parte dos lidos com os e-books. Mas aí de físicos aqui da estante... Ui, bati aqui no livro. De físico aqui na estante, no meu acervo, eu li 82 livros. Não lidos eu tenho 129 livros aqui pra ler, que eu não li ainda nesse meu acervo. Mas que eu vou ler, que eu já coloco como meta para o ano. Claro que eu não vou colocar os 129 livros
para o ano. Eu geralmente coloco contagens, números menores, mas aí eu quero colocar pelo menos uns 20 livros no meu acervo que eu ainda não li para ler esse ano, mas acredito que eu vou ler bem mais, porque tem muitos livros curtinhos aqui que são bem rápidos de ler, então enquanto eu estiver lendo um e-book no Kindle, eu quero ler os livros do Kindle que eu peguei no evento do Encha Seu Kindle, então acredito eu que dê para intercalar muito bem com os livros que eu tenho aqui físico. Gêneros, de romance eu tenho 91 livros, terror eu tenho 2, suspense eu tenho 53, fantasia eu tenho 46, infantil, livros infantis que eu tenho aqui, eu tenho 16 livros infantis e poesias eu tenho 3 livros. Ao todo, são 211 livros físicos. Eu ainda tô besta com esse número, gente. Juro, eu não esperava, não pensava que ia ter 211 livros e eu tô muito feliz, de verdade. Como eu disse pra vocês no início, pra mim é uma conquista muito grande. E imaginar que antes eu só tinha um nicho, que aí foi pra 2, depois pra 3 nichos e assim foi crescendo. E eu fico muito, muito feliz mesmo com tudo isso, porque pra mim é um sonho que está sendo realizado dia após dia. E desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre tento colocar em prática sonhos meus que eu tinha de infância. Então eu compro muitas coisas que eu queria ter e que agora eu tenho a possibilidade de ter e eu fico muito feliz com isso. E é pra mim uma realização. Cada um desses livros pra mim é um sonho, cada vez mais sendo realizado. E eu fico muito, muito feliz mesmo. E com a quantidade de livros aqui que eu ainda não li, eu tô empolgada porque são bastante livros, são vários livros para eu conhecer, são novos universos para eu conhecer, para eu ter o prazer de ler, né, de experimentar, de poder conhecer os personagens. Então eu tô muito empolgada para esse ano. Coloquei uma meta, espero cumprir com as metas que eu colocar, espero colocar também metas bem realistas, porque o que vier demais é lucro. Mas é isso, meus amores, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Antes de eu desligar o vídeo, eu quero pedir para que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam no meu canal também, porque vai me ajudar muito. Eu tô iniciando, né, então eu iniciei em novembro, no finalzinho de novembro, e pra mim tá sendo realmente muito legal essa caminhada, essa jornada aqui no YouTube. Eu gosto muito de falar sobre livros, já falo de livros há bastante tempo no Instagram literário. E pra mim tá sendo muito massa chegar em pessoas diferentes, ter mais essa conexão, né? Porque o YouTube ele traz mais possibilidade da gente falar mais, os vídeos são maiores, então a gente consegue se expressar melhor. E eu tô muito feliz, de verdade, de criar esse meu canal. Foi realmente um passo que eu dei em 2025, que eu espero continuar em 2026 e nos anos seguintes. E eu peço muito para que vocês me ajudem, principalmente nesse início que não é fácil, porque eu ainda estou aprendendo a editar, estou aprendendo ainda a gravar os vídeos, mas que a cada vez mais eu estou tentando me aperfeiçoar para trazer um conteúdo muito legal para vocês. Então é isso, um cheiro, fico por aqui e até a próxima!